Meu nome é Adrien. Tenho 34 anos e não planejava escrever isso, mas depois do que aconteceu no casamento do meu irmão, sinceramente, preciso desabafar. Para contextualizar, sempre tive um relacionamento complicado com meu irmão mais novo, Tyler. Ele tem 31 anos, é charmoso, bem-sucedido e muito bom em se passar por filho exemplar. Sempre fui o mais quieto, o planejador, o consertador, aquele que ajudava a pagar as contas quando mamãe e papai não podiam. E, mesmo assim, de alguma forma, sempre fui apenas um ruído de fundo para os destaques de todos os outros. Crescendo, Tyler e eu não éramos exatamente próximos. Ele era o tipo de garoto que quebrava coisas e me culpava. E eu era aquele que assumia a culpa para manter a paz. Meus pais suspiravam e balançavam a cabeça, dizendo, ele ainda está aprendendo. Adrien, você é mais velho. Dê o exemplo. E eu dei. Mesmo quando ele roubou meu carro aos 17 anos e amassou o lado ao sair de uma festa, paguei o seguro. Não contei aos nossos pais. E quando ele me ligou da cadeia aos 21 anos porque foi pego tentando roubar perfume para a namorada, fui eu quem o tirou de lá novamente. Silêncio novamente. Pacificador. Avançando para o presente, Tyler está se casando com uma mulher chamada Marissa. Nos encontramos algumas vezes nos últimos 2 anos, e mentiria se dissesse que nos demos bem. Ela é o tipo de pessoa que fala com os olhos semicerrados, como se já estivesse entediada com o que você está dizendo. Sempre bem vestida, sempre observando a sala para ver se alguém mais interessante entrou. Certa vez, ela chamou meu trabalho em logística de fofo. Mantive distância. Mesmo assim, quando os convites de casamento foram enviados, confirmei presença. Até ajudei Tyler com alguns planos, recomendei um ótimo serviço de buffet com o qual trabalhei através da minha empresa, e ele os contratou. Não esperava ser o padrinho ou algo assim, não sou iludido, mas pensei que pelo menos conseguiria um lugar em uma mesa decente, talvez alguns momentos para me sentir parte da família. O casamento foi em um lindo local no campo, com luzes penduradas em vigas altas de carvalho e um pequeno lago brilhando ao fundo. Muito conto de fadas, muito perfeito para o Instagram. Cheguei cedo com um presente embrulhado, um decantador gravado com suas iniciais e a data do casamento. Não era chamativo, mas era elegante, algo que eles poderiam guardar por anos. Fui recebido na mesa de boas-vindas por uma garota com fone de ouvido e prancheta, que me deu um sorriso apertado. Você é o Adrien, certo? Assenti. Ela olhou para a lista e franziu a testa. Você está marcado como acompanhante. Pisquei. Desculpe, o quê? Você está listado entre os acompanhantes, então preparamos um lugar perto da entrada da cozinha, ao lado das mesas dobráveis. Se tivesse trazido alguém, teria sido diferente, mas como você está sozinho? Senti meu estômago afundar. Eu sou irmão dele. A garota congelou. Oh, me desculpe. Deve ter sido um engano. Deixe-me. Mas antes que ela pudesse se afastar, Marissa apareceu. Vestido branco perfeito, maquiagem perfeita, sorriso perfeito e frio. Ei, Adrien, ela disse, alongando meu nome como se deixasse um gosto amargo. Que bom que você pôde vir. Falei com a organizadora sobre os lugares. Espero que você não se importe. Tivemos que tomar algumas decisões difíceis em termos de espaço. Olhei para ela. Você me colocou na cozinha. Ela deu uma risada rápida. Não na cozinha, só perto dela. É só para os acompanhantes, sabe? Quero dizer, tecnicamente, você não faz parte do grupo principal, e tivemos que priorizar lugares para amigos próximos e familiares estendidos. Sem ressentimentos, né? Olhei além dela para a área da recepção. Mesas com toalhas finas e velas flutuantes cheias de pessoas rindo e tomando champanhe. Meu tio, que não falava com Tyler há 6 anos, tinha um lugar bem no centro. Meu primo Ryan, que certa vez foi pego roubando da bolsa da vovó, tinha um lugar. E então a vi, minha ex-namorada, Tessa, sentada a 2 mesas da mesa principal dos noivos, rindo com uma taça de prosecco. Namoramos há 5 anos. Tyler nos apresentou. Quando terminamos, descobri que eles mantiveram contato.
Claro, ela tinha um lugar. Marissa deve ter notado para onde eu estava olhando. Ah, sim, convidamos a Tessa. Ela e Tyler continuaram amigos, e ela sempre foi tão solidária. Você não se importa, né? Não disse uma palavra. Apenas assenti lentamente. Caminhei em direção à cadeira dobrável que me fora designada. Estava colocada desconfortavelmente na extremidade de uma mesa pequena, bem ao lado de uma porta vai-vem onde garçons passavam correndo, esbarrando nos convidados e pedindo desculpas com bandejas cheias de comida. Era barulhento, quente e cheirava a peixe e alecrim queimado. Sentei-me ali por um momento, apenas um momento. Observei a música começar. O casal entrou. Todos aplaudiram. Vi Tyler sussurrar algo para Tessa enquanto passavam por sua mesa, e ela sorriu de volta um pouco calorosamente demais. Vi meu presente sendo colocado de lado, ignorado em uma pilha crescente de outras caixas. Então me levantei. Voltei à mesa, peguei a caixa do decantador e comecei a caminhar em direção à saída. Ao passar por Marissa perto da pista de dança, ela se virou, me viu e gritou: "Espera, aonde você vai?" Parei, me virei lentamente. A sala ficou em silêncio o suficiente para captar o final da minha resposta. Acompanhante? Isso. Algumas pessoas ofegaram. Acho que alguém riu. Não me importei. Caminhei direto para as portas, presente na mão. Não saí furioso, caminhei devagar, calmo, deliberado. Foi isso que piorou para eles, acho. Quando cheguei ao estacionamento, ouvi passos atrás de mim. Tyler. Ele estava correndo atrás de mim, paletó do smoking esvoaçando atrás dele, boca se movendo, mas sem saber o que dizer. Adrien, espera. Cara, o que foi isso? Por que você está indo embora? Vamos, é o meu casamento. Virei-me e o encarei. Você deixou ela me colocar perto da cozinha. Ele hesitou. Não foi. Eu não percebi. Ela fez um mapa dos lugares. Só pensei, olha, não é nada demais, né? Balancei a cabeça. Nada demais? Você deu a Tessa em um lugar melhor do que ao seu próprio irmão. Ele parecia desconfortável, coçando a nuca. Não estamos tentando te excluir, cara. É só que... Marissa queria certas pessoas na frente. Ela não queria atenção. Tensão, repeti. Você quer dizer eu existindo na mesma sala que sua ex-amiga que namorou seu irmão? Ele não respondeu. Aquele silêncio. Foi aquele o momento em que algo dentro de mim se quebrou. Ou talvez tenha se encaixado. Não gritei. Não joguei o presente nem disse algo cruel. Apenas me virei, destravei meu carro e entrei. Enquanto me afastava, vi Tyler parado no cascalho, meio acenando, meio atordoado, como se não soubesse se deveria ficar bravo ou envergonhado. E isso nem foi o começo do verdadeiro desfecho. Não fui direto para casa. Dirigi sem rumo por um tempo, janelas abertas, o ar fresco fazendo um trabalho melhor em me acalmar do que qualquer outra coisa poderia. Parei em um mirante tranquilo na beira da cidade, o tipo de lugar onde se pode ver as luzes da cidade se espalhando como vagalumes em veludo preto. Estacionei, sentei-me em silêncio e apenas deixei tudo assentar. Não apenas o casamento, anos disso. O favoritismo, a manipulação, a maneira como fui tratado como um extra descartável em um filme estrelado por todos, menos eu. E em algum lugar naquele silêncio, tomei uma decisão. Não ia mais ficar quieto. Não ia mais engolir o desrespeito só para manter a paz. Não respondi a nenhuma das mensagens de Tyler naquela noite nem nas seguintes na manhã seguinte, nem aquela de Marissa que dizia: "Ei, desculpa pelo mal-entendido ontem. Espero que você não esteja mais chateado. Vamos seguir em frente." Sim, não respondi, mas abri meu laptop. Veja bem, trabalho com logística e coordenação de eventos. Não planejo apenas rotas de entrega e cronogramas, lido com gerenciamento de crises, relações com fornecedores e rastreamento de bastidores para grandes eventos. Um dos meus clientes recentes foi a empresa de buffet que Tyler usou para o casamento, a que eu indiquei, a que ajudei a crescer.
Então, fiz uma ligação educada para a gerente do buffet, Nancy. Ela foi doce, eficiente e já havia me agradecido profusamente após o casamento pela conexão. Contei a verdade a ela, que me senti desrespeitado, que não era apenas um acompanhante qualquer e que estava reavaliando se poderia continuar recomendando seus serviços no futuro. Ela ficou em silêncio por um momento, depois disse algo que ficou comigo: tivemos que acelerar tudo naquele dia. Eles subpagaram o depósito e depois mudaram metade da lista de convidados 3 dias antes. Honestamente, se você não tivesse ajudado com a logística, não teríamos conseguido. Sinto muito que você tenha sido tratado assim. Foi tudo o que eu precisava ouvir, porque isso significava que havia vulnerabilidades, recibos, contratos e alavancas. Não fui nuclear imediatamente. Esse não é meu estilo. Sou mais do tipo que deixa a situação se desenrolar lentamente. Então, comecei pequeno. Primeiro, cancelei o pedido personalizado que havia feito para o presente de casamento deles. Não era apenas o decantador que eu tinha dado a eles, também havia arranjado um conjunto de taças de cristal combinando que seria entregue no apartamento deles na semana seguinte. Não apenas cancelei, redirecionei para mim mesmo. Achei que poderia aproveitar os bons copos de Scott. Depois, fiz uma ligação discreta para a fotógrafa do casamento, outra amiga minha. Ela havia tirado fotos lindas no evento e geralmente oferecia generosos descontos para amigos e familiares. Deixei claro que não a recomendaria mais se ela oferecesse essa tarifa a Tyler e Marissa. Ela entendeu imediatamente. Estava cortando os laços, silenciosa e precisamente. Mas o grande momento veio cerca de uma semana depois, quando recebi um e-mail de Tyler. O assunto era apenas precisa de ajuda. Ele estava pedindo um favor. Clássico. Aparentemente, ele e Marissa estavam planejando uma extensão da lua de mel. Eles haviam ganhado uma viagem de 3 semanas para Bali de um tio rico de Marissa, mas estavam enfrentando problemas com seus passaportes e agora tentavam coordenar renovações expressas de última hora, além de reagendamento de voos internacionais e transferências de vilas. Palavras de Tyler: você é o único em quem confio para resolver esse tipo de coisa. Você é bom nisso. Por favor, cara. Sem pedido de desculpas, sem menção ao que aconteceu no casamento. Apenas me ajude. Olhei para a tela por um longo momento. E então abri um rascunho e escrevi: ei, Tyler, adoraria ajudar. Mas, infelizmente, esse acompanhante não aceita mais reservas. Boa sorte. Então deixei sem enviar. Não porque mudei de ideia, só percebi algo mais satisfatório. Não precisava dizer nada. Em vez disso, encaminhei o e-mail para uma ex-colega minha, Angela, que cuida de logística de viagens urgentes para clientes importantes. Não pedi a ela para ajudar, pedi para colocá-los na lista negra. Foi mesquinho. Admito, mas pareceu certo. Passei anos sendo o consertador, o suporte silencioso para uma família que nunca notou o peso que carreguei. E dessa vez, deixei tudo desmoronar. 2 dias depois, recebi uma mensagem de Tyler. Dessa vez, ele parecia menos um noivo e mais um homem desmoronando. Você disse a Angela para não nos ajudar? Ela disse algo sobre você ser um bloqueador de clientes. Qual é o seu problema, cara? Estamos presos em Singapura. Os voos foram cancelados. A vila não nos reembolsará. Marissa está surtando. Qual é o seu problema? Não respondi. Estava jantando com um amigo naquela noite quando vi o nome de Marissa aparecer na tela. Dessa vez, ela ligou. Deixei tocar. Ela deixou uma mensagem de voz. Adrian, não sei qual é o seu problema, mas Tyler está perdendo a cabeça. Se isso é por causa do casamento, você precisa crescer. Não quisemos magoar seus sentimentos. Você já deixou claro. Agora pare de ser infantil e resolva isso. E isso me fez rir alto bem na mesa de jantar. Não resolvi. Não respondi. Apenas me recostei e esperei, porque sabia algo que eles não sabiam, o verdadeiro desfecho ainda nem tinha começado. Veja bem,
Lembra daquela fatura do buffet que mencionei, aquela em que eles pagaram menos? Bem, parece que uma cláusula de quebra de contrato entra em vigor quando um cliente fornece contagens de convidados inexatas, altera os pedidos dietéticos após o prazo e não remete o pagamento integral dentro de 14 dias. Essa cláusula vem com uma multa de 25%. E Nancy, ela estava cansada de correr atrás deles, então abriu uma reclamação formal com o local, desencadeando uma reação em cadeia de taxas. O barman, também subpago, fez o mesmo. E, de repente, Tyler e Marissa não estavam apenas lidando com uma lua de mel arruinada. Estavam diante de vários milhares de dólares em taxas de atraso, multas e depósitos de segurança retidos. Tudo porque tentaram cortar custos e me excluir. E eu nem tinha tocado na minha última carta. Cerca de 2 semanas após o desastre da lua de mel, comecei a ser marcado em fotos do casamento nas redes sociais. Uma prima distante postou um álbum com a legenda: "Casamento lindo. Noite inesquecível. Parabéns, Tyler e Marissa." Cliquei por curiosidade, digo isso da maneira mais literal possível, foi como assistir a um reel de destaques da minha própria exclusão. Havia 83 fotos. Em exatamente uma, dava para ver a parte de trás da minha cabeça, desfocada perto da porta da cozinha. Não estava nas fotos de família. Não estava nos vídeos dos brindes. Nem fui mencionado na legenda agradecendo a todos que tornaram o dia mágico. Mas sabe quem foi mencionada? Tessa. Marcada, comentando, curtindo. Parecia deliberado agora, não apenas um planejamento ruim. Foi como se Marissa tivesse decidido que eu não era importante, e Tyler concordou. E foi aí que decidi que não ia mais me afastar em silêncio. Ia segurar aquele espelho e deixar que vissem no que haviam se transformado. Fiz uma postagem, apenas uma, simples, calma, factual, um slideshow de fotos dos bastidores que tirei no meu celular durante a preparação. Eu ajustando os números das mesas, ajudando o florista a arrumar os buquês, conversando com o buffet. Incluí uma captura de tela do mapa de lugares que a organizadora de Marissa me enviou por engano em um e-mail em grupo, onde meu nome estava etiquetado como acompanhante, irmão do Tyler, literalmente um pensamento tardio. Então escrevi: ajudei a planejar o casamento, encontrei o local, consegui um desconto no buffet, cheguei cedo para ajudar a montar, fui colocado perto da cozinha como acompanhante. A noiva disse que eu deveria entender. Então saí em silêncio. 2 semanas depois, pediram ajuda novamente. Dessa vez, recusei. Aparentemente, isso me torna mesquinho. A postagem se tornou semiviral no nosso pequeno círculo social. Não esperava que fosse, mas as pessoas compartilharam, comentaram, entraram em contato, velhos amigos do colégio, ex-colegas de trabalho, até familiares. Minha prima Lauren me mandou uma mensagem dizendo: eu sabia que algo estava estranho naquele dia. Você parecia tão desconfortável. Sinto muito. Não respondi a todos, mas li cada palavra. Foi validador. Mas não foi apenas a simpatia que importou. Foi o que aconteceu a seguir. 2 dias após a postagem, Tyler me ligou novamente. Deixei cair na caixa postal. Dessa vez, ele não parecia bravo. Parecia nervoso. Ei, então, a mãe da Marissa viu sua postagem, e agora a Marissa está surtando. Ela acha que você está tentando arruinar a imagem dela. O chefe dela segue você, cara. Ela diz que precisamos que você apague isso. Ouvi aquela mensagem enquanto estava na academia. Tomei 2 vezes, depois mais uma vez no caminho até o carro. Não respondi. Em vez disso, fiz uma segunda postagem, fui solicitado a apagar minha última postagem. Aparentemente, a verdade é prejudicial à imagem de alguém. Vou apagar se não for 100% verdade. Não serei silenciado por causa das aparências. Passei muitos anos me diminuindo para o conforto dos outros. Nunca mais. Não mencionei nomes, não houve ódio, apenas honestidade. Foi isso que fez a diferença. As pessoas podem debater opiniões. Elas não podem apagar capturas de tela e mapas de lugares.
Aquela postagem recebeu mais atenção do que a primeira. A chefe de Marissa não comentou publicamente, mas um amigo em comum me enviou uma captura de tela, uma mensagem no Slack da empresa alertando os funcionários a manterem uma conduta respeitosa mesmo fora do trabalho, junto com um lembrete de que a percepção reflete o caráter. O desfecho começou a se desfazer rapidamente depois disso. Primeiro, recebi uma ligação da mãe de Marissa, não uma mensagem de voz, uma ligação completa. Não atendi, mas ela deixou um desabafo de 3 minutos sobre como isso era prejudicial à reputação da família e como um dia você vai se arrepender de fazer uma cena por causa de uma cadeira. Por causa de uma cadeira. Isso me disse tudo o que eu precisava saber. Eles ainda não entendiam. Não era a cadeira. Eram anos de desrespeito finalmente transbordando. Então vieram as mensagens em grupo. Tyler tentou fazer controle de danos criando um grupo de família. Vamos esclarecer as coisas e adicionou todos da nossa família imediata e estendida. Sua primeira mensagem: Ei, pessoal, só quero abordar o drama recente nas redes sociais. Acho que as coisas saíram do controle. Vamos todos tentar seguir em frente. Olhei para a mensagem por 1 minuto inteiro. Então respondi, feliz em seguir em frente, mas só quando as pessoas assumirem a responsabilidade, não quando chamarem as consequências de drama. Silêncio. Então minha tia disse, sempre me perguntei por que você estava sentado no fundo. Achamos que você tinha se voluntariado para ajudar na cozinha ou algo assim. Outro primo acrescentou, honestamente, pensei que você tinha ido embora porque estava passando mal ou algo assim. Não fazia ideia de que você tinha sido tratado assim. Em minutos, a narrativa que Tyler e Marissa haviam criado começou a desmoronar. E Tyler, ele saiu do grupo. Marissa me bloqueou em todas as plataformas. Mas aqui está o verdadeiro ponto de virada. Cerca de 3 semanas depois, recebi uma carta manuscrita pelo correio. O envelope era grosso, creme, ligeiramente manchado. Sem endereço de remetente. Dentro havia um bilhete que dizia: Adrian, tenho refletido muito sobre tudo. Não vi na época, mas vejo agora. Deixei Marissa tomar as rédeas porque pensei que manter a paz era mais importante do que defender meu irmão. Eu estava errado. Você sempre esteve ao meu lado, e eu fiz você se sentir invisível no momento mais importante da minha vida. Não espero perdão, mas queria dizer obrigado por tudo que você fez e desculpe por tudo que não fiz. Tyler. Sem desculpas, sem exigências, apenas isso. Coloquei a carta de volta no envelope e deixei-a na minha mesa. Não respondi. Ainda não. Porque às vezes a melhor vingança não é vingança. É deixar as pessoas se sentarem na realidade que construíram sem você e finalmente perceberem quem estava segurando o teto o tempo todo. E dessa vez, não estou mais segurando. Não respondi à carta de Tyler imediatamente. Deixei-a ali por uma semana, enfiada sob um peso de papel na minha mesa. Não era que eu não apreciasse o pedido de desculpas, apreciava. Na verdade, parte de mim esperou a vida toda para ouvi-lo admitir que estava errado sem as escapatórias usuais, sem os "mas você é muito sensível" ou "não quis dizer isso" a que ele sempre se agarrava. Mas também sabia que isso não era apenas sobre um casamento. Não era nem sobre uma cadeira. Isso era sobre anos e décadas, na verdade, de ser o plano B, o solucionador de problemas, o saco de pancadas emocional. Passei tanto tempo desempenhando o papel do irmão estável que nem percebi o quanto me deixei ser empurrado para baixo apenas para deixar os outros confortáveis. E agora, o silêncio que eu mantinha não era amargura, era clareza. Precisava decidir que tipo de relacionamento queria seguir em frente não apenas com Tyler, mas com minha família como um todo. E então os feriados chegaram. O dia de ação de graças foi na casa dos meus pais naquele ano, como sempre. Eles fizeram tudo, peru, recheio, tudo. E, para minha surpresa, Tyler e Marissa foram convidados. Ou talvez eu devesse dizer que ainda estavam convidados, porque estava começando a perceber o quão raramente eu era realmente incluído ao longo dos anos. Não tinha me comprometido a ir, mas minha mãe me ligou uma semana antes, dizendo, seria muito importante se você viesse, Adrian. Sem drama, prometo.
Então eu disse sim. Não para ser educado, não para manter a paz, mas porque não estava mais evitando conversas difíceis. Quando entrei na casa naquela tarde, as coisas pareciam estranhas. Não tensas exatamente, mas mais quietas que o normal. Primos me cumprimentaram com acenos de cabeça. Minha tia ofereceu um sorriso desconfortável. Tyler estava na sala de estar ajudando a montar cadeiras. Quando me viu, congelou, depois acenou rigidamente. Marissa não estava lá. Minha mãe sussurrou mais tarde que ela tinha outros planos naquele ano, o que, vamos ser honestos, provavelmente se traduziu em ela não conseguia encarar as pessoas que viram através dela. Sentamos para comer. Tyler ficou quieto durante a maior parte do jantar, cutucando a comida, rindo alto demais das piadas de alguém. Ele ficava olhando para mim como se estivesse esperando por uma deixa, um sinal de que tudo estava bem novamente. Não dei isso a ele. Depois da sobremesa, enquanto as pessoas circulavam e o futebol tocava suavemente ao fundo, Tyler veio até mim na cozinha. Estávamos sozinhos. Obrigado por vir, ele disse baixinho. Assenti. Obrigado pela carta. Ele pareceu aliviado, como se fosse a abertura que ele precisava. Eu quis dizer o que disse. Fui um idiota. Deixei as coisas saírem do controle. Você fez. Não ia adoçar. Ele precisava ouvir isso dito em voz alta. Ele estremeceu, mas não discutiu. Pensei que talvez pudéssemos voltar ao normal, ele disse. Olhei para ele. O que isso realmente significa, Tyler? Porque, para mim, o normal era ser seu plano B. Era ser o cara que você chamava quando precisava de um resgate, mas não quando era promovido. Era ser colocado atrás da cozinha como um pensamento tardio no seu casamento. Ele suspirou. Eu sei. Sei disso agora. E não quero que seja assim. Você pode querer isso, eu disse. Mas você tem que conquistar. Não estou distribuindo segundas chances como doces. Você não conserta alguém por anos e depois resolve tudo com um único pedido de desculpas. Ele olhou para baixo, assentindo. Então, o que eu faço? Cruzei os braços. Você aparece consistentemente. Você para de fazer tudo girar em torno de si mesmo. Você assume a responsabilidade sem ser solicitado. E você para de esperar que eu seja o consertador toda vez que seu mundo desmorona. Ele assentiu novamente, mais devagar dessa vez. Tudo bem. Posso fazer isso. Dei de ombros. Vamos ver. Ele não pressionou mais o assunto. Não tentou me abraçar ou fazer uma piada para aliviar a tensão. Pela primeira vez, ele deixou o peso de seus erros pairar no ar sem tentar se esquivar. Progresso. Nos meses seguintes, algo interessante aconteceu. Tyler realmente tentou. Ele começou pequeno, mensagem sem pedir nada. Ei, como está o trabalho? Aqui, só pensando em você. Não eram super sentimentais, apenas consistentes. Então, um sábado, ele apareceu na minha casa com café e uma sacola de croissants. Sem motivo ele disse, segurando a sacola. Só queria passar um tempo com você. Assistimos a um jogo juntos, conversamos sobre o trabalho. Ele não mencionou o casamento nem uma vez. Não pediu ajuda com nenhum desastre. Apenas existiu comigo como irmão. Não foi uma reconciliação de conto de fadas. Não confiei nele da noite para o dia, mas algo mudou, e aos poucos permiti que ele me encontrasse no meio do caminho. Marissa, no entanto, ela nunca entrou em contato. Ouvi pelo Grapevine que ela não estava feliz com a maneira como as coisas se desenrolaram. Ela perdeu algumas conexões sociais após o desfecho do casamento, especialmente entre amigos em comum que viram como ela me tratou. Ela tinha uma reputação agora, não uma que eu dei a ela, mas que ela conquistou. Na primavera, Tyler e Marissa anunciaram que estavam dando um tempo, não oficialmente separados, apenas reavaliando o relacionamento. Não fiquei surpreso. Pelo que ouvi, as coisas estavam tensas desde Bali, e minha recusa em ser o capacho deles aparentemente os forçou a confrontar muitas rachaduras em sua base. Tyler não entrou em detalhes,
mas um dia, durante o almoço, ele disse: acho que fiquei tão ocupado tentando impressionar todo mundo que esqueci como ser real. Ela amava a versão de mim que se encaixava na feed do Instagram dela, não o cara comendo pizza fria de moletom à meia-noite. Apenas assenti. Não era meu lugar opinar, mas fiquei feliz que ele estivesse vendo isso agora. Aquele verão, Tyler me convidou para um churrasco em seu quintal para comemorar seu aniversário. Sem smoking, sem centros de mesa, sem mapas de lugares, apenas amigos, hambúrgueres e uma geladeira de bebidas baratas. Ele me entregou a espátula e disse: você está na churrasqueira. Tradição, certo? Não foi um grande gesto, mas pareceu algo real. E quando a noite chegou ao fim, ele ergueu a garrafa e disse: a Adrian. Por me mostrar o que um irmão deve ser, mesmo quando eu não merecia. Não fiz um discurso. Apenas brindei com ele e disse: demorou bastante. Todos riram. O momento passou, mas naquele riso, algo se acomodou. Perdoar não é fingir que o passado não aconteceu. É escolher quem vale a pena dar o futuro. Ainda guardo o decantador do casamento no meu armário. Não é mais um lembrete doloroso. É apenas vidro bonito, sólido e finalmente sendo usado da maneira que deveria.